seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Pode na Fé. Eu sou a Mari Nascimento. Lá na técnica estamos aqui com o Jonathan, nos assessorando no dia de hoje. Seja bem-vindo aqui a esse espaço que a gente vai falar e a gente sempre fala sobre fé e espiritualidade, lembrando que a maneira como você professa a sua fé é sempre válida. Por isso hoje nós estamos aqui para falar e para quebrar todo preconceito. Eu acho que a maior forma da gente quebrar preconceitos é a informação, é o conhecimento. Então hoje nós estamos aqui com a Gabi de Chabot. Bem-vinda! Obrigada, Mari. Te agradecer. Bom dia, Mari. Bom dia, João. Te agradecer por você estar aqui, você ter separado um pouco do seu tempo aí corrido da sua agenda, né? Para falar aqui com a gente sobre a Umbanda. Sim. E eu acho, Gabi, que é um tema que eu sempre quis trazer, porque nós ainda temos, né, nós que não estamos dentro da Umbanda, temos muitos preconceitos. Sim. Né? E você tão jovem, eu falei pra você, e você já com uma responsabilidade. Uma missão espiritual. Legal. Sacerdócio é missão, né? É responsabilidade espiritual. Quando a gente entende que é além daquilo que você pensa, que você vê, que você imagina, quando você entende que o seu amadurecimento espiritual transcende a ponto de você querer cuidar de outras vidas, outras cabeças, outros caminhos espirituais, tudo isso faz parte do amadurecimento. Então não tem a ver tanto com a idade, apesar de eu já estar chegando nos meus 40 anos, não tem a ver com a idade, sim com o amadurecimento espiritual, desenvolvimento mediúnico, tem a ver com a espiritualidade. Como que foi esse chamado na sua vida? Como que você começou a desenvolver essa espiritualidade, os primeiros contatos da sua mediunidade? Mulher, você quer saber o primeiro contato da... Você vai rir. Primeiro contato da minha mediunidade, eu tinha 14 anos de idade. Primeira entidade a se manifestar, isso daqui é até engraçado contar. Primeira entidade a se manifestar, Exu Marabô, é o meu Exu, é o Exu que eu trabalho. Ele sabe, ele conhece o meu Exu, não é muito amigável, mas é muito justo, é um Exu muito justo. Então eu tinha 14 anos de idade, não frequentava a religião, estava na minha casa, né, era solteira, estava na minha casa, de repente eu tive um apagão, e eu tive de verdade um apagão. Desmaiou. Só pra mim, na minha concepção, eu só dormi. Eu estava dormindo. E quando eu acordei com a minha mãe chorando e algumas irmãs de igreja que minha irmã foi buscar a pedido da minha mãe. E aí eu fiquei completamente assustada porque minha mãe estava chorando. E aí minha mãe falou, o demônio tomou conta do seu corpo. Aí, na minha ingenuidade, eu falei, como assim o demônio tomou conta do meu corpo? Não pode. Aí minha mãe falou, sim, o demônio tomou conta do seu corpo e disse com voz de diabo que você era filha dele. E eu desesperada, porque tinha umas irmãs de igreja que eram amigas da minha mãe à época, falando, não, porque a sua alma pertence a Jesus Cristo, o único Salvador. E eu fiquei desesperada por ver o desespero da minha mãe. E aí perguntaram se eu queria aceitar Jesus, com certeza. Eu falei, não quero que o diabo me possua mais. E aí, Mari, aconteceu que fui para a igreja, frequentei a igreja, mas não me sentia plena, não me sentia feliz, faltava algo na minha vida, né? Passaram-se aproximadamente 25 anos. Isso mesmo a minha mãe sendo extremamente preconceituosa, porque o preconceito que eu tinha, que minhas irmãs também tinham, vinha muito da minha mãe. Porque foi o que ela ensinou, me foi ensinado de geração para geração. Então, passou 25 anos aproximadamente, um dia minha mãe decidiu ir na gira na minha casa de axé. Eu já com casa de axé. Minha mãe, acho que o amor da minha mãe ainda era maior do que o preconceito dela. E a minha mãe falou, vou. E a mulher foi o quê? Bem no dia de gira de Exu. A primeira vez que ela foi numa gira de Exu. Seu Marabô estava em terra.
E aí minha mãe viu que não era nada daquilo que ela imaginava. Na cabeça dela ia ter, sei lá, ia sacrificar uma criança na cabeça dela. De tanto, a minha mãe era a pessoa mais preconceituosa, Mari, que eu conheci na minha vida. Eu nunca conheci alguém que nem minha mãe. A ponto dela me ensinar quando passar, eu ia pra escola quando era criança, passar na frente do terreiro e parar de respirar. Tá. Nesse sentido. Então era muito preconceito. E aí a minha mãe foi, ela enfrentou o medo, o preconceito dela e foi. Dura, sabe? Apavorada, dava pra ver no olhar que ela estava apavorada, mas foi, venceu o preconceito dela. E ela gostou. Olha só, ela gostou porque ela viu que não era nada do que ela imaginava. Por quê? Porque ela foi de coração aberto. Ela foi pela filha dela, sabe? Ela não, independente do que minha filha gosta, é a minha filha que está ali. Se é importante para ela, vai ser importante para mim. Eu estarei lá. Minha mãe foi. Conversou com as entidades, conversou com o seu marabô. E aí, Mari, antes dela ir embora, antes, na verdade, do seu marabô subir, do seu marabô ir embora, ela falou assim pro seu marabô: eu gostei tanto, seu marabô, eu gostaria de voltar. Eu gostei daqui, não era nada do que eu pensava, eu posso voltar? Seu marabô falou assim, chama ela de Dona Moça. Falou, claro, Dona Moça, a senhora pode voltar com certeza. Na minha casa, a senhora sempre vai ser bem-vinda, ao contrário da sua casa, aonde eu fui expulso. Aí minha mãe, expulso? Como assim? Eu não conheço o senhor, seu marabô. Eu estou conhecendo o senhor agora. Seu marabô fez assim pra ela, prazer, eu sou o demônio. O demônio que você expulsou há tantas ruas atrás. Ele esperou todo esse tempo para poder falar. E até ali, naquela situação, foi quando eu descobri que quem tinha vindo quando eu tinha 14 anos, era o seu marabô. Porque nem eu sabia. Ele deixou para falar no momento oportuno, porque o seu marabô ele é de falar e provar. E o tempo prova, justifica ele, sempre. É o que falam que Exu é justo. Ele é justo. Ele é difícil, é um Exu difícil, viu, de se lidar, mas ele é justo. Ele é bem justo. E aí ele aguardou que minha mãe estivesse um dia lá para poder falar, eu sou o demônio que você expulsou da sua casa. E aí foi que eu falei, caramba, o demônio ao qual eu corri para a igreja para poder me livrar é o demônio que hoje em dia me livra de tudo. Porque eu sou fechada com o seu marabô para tudo. Tudo eu compro aí, seu marabô, me socorre. Vou na tronqueira, vou no assentamento dele, converso com ele, é ele quem me livra. É um protetor. Com certeza, mas é exatamente isso que Exu é. Exu é protetor, Exu é guardião. Ele executa, ele trabalha em nome da lei divina. Falar que Exu é o diabo é uma maneira errônea, né? Que as pessoas aprenderam, não estudaram, não procuraram conhecer e levou adiante. Foi passando de geração em geração, só repetindo, só o Ctrl+C e o Ctrl+V. Só repetiu, Exu é o diabo, Exu é o diabo, Exu é o diabo, Exu é o diabo. Inclusive na fé cristã. Só que se você pegar a própria Bíblia, que é o livro que eles levam a ferro e fogo, não existe em nenhum momento falando que Exu é o diabo. Não existe isso na Bíblia. Não existe. Então, eu sempre falo isso, inclusive, aos filhos do morado ancestral. Se você pratica, ainda que você não precisa praticar a igreja, porque a igreja não é a Bíblia, porque nós não compartilhamos dessa mesma fé, né, desse mesmo pensamento. Mas você só precisa seguir um, ama o teu próximo. E isso é independente. Gabi, penso que se você ama teu próximo é independente de ser católico, é independente de ser um bandista, candomblessista, é independente de ser cristão, você não vai praticar nem os outros mandamentos. Você não precisa, não vou matar o próximo. É óbvio, eu não vou matar o próximo porque eu amo ele como a mim mesma. Entendeu? São os dois maiores. São os maiores, mas não precisa cumprir todos. Se você cumprir o primeiro, você já está cumprindo os demais. Entendeu? Então, é sobre o amor ao próximo. Por exemplo, eu sou bandista. Sou iniciada de candomblé, mas sou bandista. O meu pai, ele já foi do candomblé. Né? Ele tem uma trajetória no candomblé. Meu pai já é desencarnado atualmente, ele desencarnou em 2023. E
antes dele desencarnar, ele, muitos anos na verdade, ele já tinha retornado para a igreja evangélica. Porque era o que fazia sentido para ele. Tá tudo bem, eu venho de uma família que, assim, por parte do pai, todos são evangélicos. Meus tios, todos meus tios, meus primos, eu sou a única umbandista, tá? E assim, pro meu pai era importante. Meu pai teve uma doença agressiva, pro meu pai era importante a fé dele. E eu, como amava meu pai, eu amo o meu próximo como a mim mesmo, não tem problema, pai. O senhor quer ir pra igreja? Vamos. Pai, não tem problema. Aí quando chegou uma época que ele estava tão debilitado que ele não conseguia mais sair de casa. Então eu fazia o quê? Combinava com os meus tios, com os meus irmãos, falava, venham, vem, porque para ele é importante, entendeu? Não é mais a minha fé, não é mais aquilo que eu sigo, mas se para ele é importante, e assim, Mari, eu sou o tipo de pessoa que eu procuro ser, eu sempre falo isso para os meus filhos. Em algum momento eu cometo atos de injustiça, porque eu sou ser humano. Mas toda vez que eu vejo que eu estou sendo injusta, eu procuro me corrigir. Tá? Então, assim, eu não posso dizer para você que a igreja evangélica ela foi de todo ruim na minha vida. Não foi. Como, por exemplo, serviço, relacionamentos, de tudo se tira aprendizado. A vida é feita disso, aprendizado. Então, de tudo você tem que tirar o melhor. Então, enquanto eu estava na igreja evangélica, me serviu. Foi importante inclusive para formar a Mãe Gabi de Xangô de hoje em dia. Entendeu? Então, para o meu pai era importante, para mim era importante. Porque era a fé que ele praticava antes do desencarno dele. E ver que ele se apegava em algo fazia com que eu me revigorasse também e tivesse força. Porque para cuidar de alguém doente é difícil, entendeu? Então eu chamava, combinava, se precisava até buscava. Eu buscava. Quando meu pai desencarnou, eu nunca vou esquecer que a mãe do meu irmão falou assim para mim. Olha, é um amor de pessoa, eu gosto muito dela, Aline. Ela falou assim pra mim, Gabi, tem problema se a gente fizer uma oração, cantar um louvor? Eu falei, não, por que teria? Não, porque não é a sua religião, que não sei o quê, enfim. Eu falei, gente, não tem nada a ver. Aqui nós estamos cultuando a memória do meu pai. Foi meu pai. Pro meu pai era importante, pra mim é importante. Cantem louvor. Se eu souber, eu canto até junto. Você entende? Eu não tenho esse... Mari, eu não tenho esse preconceito. É uma mente aberta. Não tenho. E ensino aos meus não ter também. Porque eu sempre falo pra eles, com que arma nós vamos lutar se também vem preconceito da nossa parte? Se nós deveríamos ser exemplo. Não tô falando pra ser alecrim dourado. Porque eu também, quando eu vejo que eu estou sendo injustiçada, eu não penso duas vezes. Eu corto. Mas eu não posso agir da mesma maneira daquele que me machuca. A igreja evangélica, o catolicismo e algumas religiões, elas machucam sem ao menos procurar conhecer. O preconceito vem na maior parte, Mari, das pessoas que nunca nem pisaram num terreiro. Nunca pisaram num terreiro, nunca conversaram com um bandista, nunca estudaram, nunca conversaram com uma entidade, nunca tomou um passe de um preto velho. Mas porque ela ouviu de uma pessoa, de um terceiro, ela reproduziu sem ao menos conhecer. E é exatamente isso que eu tento evitar. É exatamente isso que eu falo, não faça. Não seja igual. Se está atacando, proteja a tua fé. Porque você vai ter quem te justifique. Porque uma das coisas que me incomodava, né, na igreja era a pregação. A pregação me incomodava. Porque se você tem lá 40 minutos de pregação, 20 minutos é colocando medo. Os outros 10 é falando do diabo. Pouco se fala sobre Deus. Pouco. Inclusive, quando eu já era há muitos anos umbandista, né? E eu tinha que passar por essas situações por conta do meu pai. Como eu disse, era importante para ele. E aí tinha as pregações, eu falava, gente, mas e Deus? Cadê Deus nisso? Deus é esse amontoado de tristeza, medo, pavor, raiva ao teu próximo, sabe? Desamor,
falta de caridade, falta de empatia, eu não reconheço esse Deus. Não é o meu Deus. Entendeu? Quando que, no fim, Deus ele é único. Deus se manifesta de formas diferentes em diversas religiões. Mas Deus ele é único. Só existe um Deus. Não existe o meu Deus, o seu Deus, o Deus do cristianismo, o Deus do catolicismo, o Deus do judaísmo. Deus é Deus. Você entende? Mas ele se manifesta de diferentes formas em diferentes religiões. Mas essa questão de sempre trazer o demônio, né, para a pregação, foi algo que me tornou uma pessoa um pouco mais fria ao que tange a religião cristã. Porque eu vou ao culto para ouvir sobre Cristo, sobre o amor de Cristo, sobre Deus, sabe? Sobre o amor ao próximo. Eu não vou para poder sentir medo, sabe? Sentir medo, sentir pavor. Eu não vou para poder me sentir acusada. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu pisei num terreiro, depois de grande, porque quando era criança, como eu disse, o meu pai era do candomblé, então eu estive. Tanto que a minha primeira memória dentro de um terreiro é eu bem pequenininha mesmo, dentro de um barracão que, ao meu ver, era gigante, mas hoje eu entendo que era porque eu era muito pequena. E as pessoas tudo rodando. Eu falava, mas que igreja diferente é essa? Sabe? Que igreja? Gente, essa igreja... Olha, eu sou muito nova, mas eu sei que essa igreja tá diferente. E hoje eu entendo que era, né? Era a fé do meu pai à época. Entendeu? Mas, infelizmente, o preconceito é puro e total desconhecimento por parte do ser humano. E o pior do desconhecimento é ainda querer permanecer nesse desconhecido, sabe? É não querer estudar, é não querer ouvir, é não querer conhecer. É só reproduzir aquilo que lhe foi dito, entendeu? E sempre tem que ter um para quebrar. Sempre tem. Sempre, por exemplo, da minha família foi eu. Da minha família, eu fui a primeira, posterior a meu pai. Porque meu pai falava, e eu falava, nossa, deve ser interessante. Será que é tão ruim assim? Eu preciso ver, sabe? Ver com os meus olhos, ouvir, estudar para ver se realmente é isso tudo. Porque assim, Mário, o problema não é, nunca foi, o fato de ser a imagem. Porque dizem, maldito, tem na Bíblia, né? Maldito o homem que adorar a imagem. Sim, adoração. Adoração. O problema não é esse. Porque, por exemplo, se você tiver uma pessoa, ela é cristã, mas ela tem duas amigas. Essa primeira amiga dela é católica. A segunda não, a segunda é umbandista. A umbandista vai sofrer o preconceito. Enquanto que a católica não. Não é minha fé, mas se tiver o batizado do seu filho, por exemplo, eu vou. Agora, se tiver um batizado dentro de um terreiro, não vai. Por quê? É a mesma imagem, mas uma imagem é pintada de branco, enquanto que a outra é uma imagem africana, ela é uma imagem negra. Então, o problema não é somente o preconceito aqui. Além do preconceito, existe o racismo. Você entende? Então, se eu tiver uma amiga católica, eu vou tentar entender. Não é a minha fé, mas eu vou tentar entender. Sabe? Por que é importante para minha amiga? Agora, se a minha amiga for umbandista, vou batizar meu filho, vou me batizar no terreiro. Vamos, eu vou casar no terreiro. Vamos. A pessoa não vai falar, olha, você me desculpe, eu gosto muito de você, não tenho nem nada contra a sua fé, mas a minha fé não me permite. Mas então, a sua fé não te permite o quê? Não te permite amar teu próximo? Estar presente nos momentos importantes para aquele seu amigo, para aquele seu familiar? Então a sua fé não te permite amar o próximo. Então você não está cumprindo os próprios mandamentos de Deus. Você entende? Outra coisa, algo que você falou, né, dessa questão de associação do Exu ao demônio. Sim. Eu queria que você explicasse, para quem também não entende e nunca ouviu falar, por que os Exus se manifestam com essas imagens? Sim. Você diz a imagem, não a imagem de gesso, a imagem que a pessoa tem sobre o Exu. Isso. Porque na verdade é assim, Mari, religião, de um modo geral, eu não estou aqui primeiramente falando que eu não estou para julgar nenhuma religião. Eu estou
para mostrar a religião aos olhos de Mãe Gabi de Xangô, tá? Então, assim, o Exu é uma coisa... O que o cristão tem medo? O demônio, o diabo. Então, existem líderes religiosos, existiram, sempre existiu, que precisa impor a sua fé, impor as suas determinações numa massa. E como que impõe isso sem aplicação do medo? Não tem como. Então, assim, existem sincretismo, né? Nós chamamos de sincretismo. Por exemplo, São João Batista tem sincretismo, por exemplo, com Xangô. Tem algumas associações de Nossa Senhora com Oxum, sempre teve essas associações. Por quê? Os negros escravizados, eles não podiam exercer a sua própria fé. Eles vieram trazidos, né, nos navios negreiros e não podiam falar a sua própria língua, exercer a sua própria fé, cultuar os seus próprios orixás. Os negros que vinham da África, eles não conheciam o Jesus Cristo. O Jesus Cristo branco do olho claro. Não fazia parte da fé deles. Da cultura. Não tinha isso. Mas, como forma de dominação, os próprios senhores ensinavam suas fés aos negros. Então, para que eles não fossem mortos, para que eles não fossem castigados, para que não morressem de fome, eles... não que eles fingiam, mas eles mudavam a favor de seus senhores, entendeu? Para poder eles acreditarem que estavam seguindo a fé branca, a fé cristã, entendeu? Isso veio do cristianismo. E qual a imagem que nós vamos associação, deixa eu ver, Santo Antônio, a Exu, vamos associar, vamos sincretizar, Santo Antônio é Exu. Ah, mas quem é Exu? Exu é o demônio. É quem vai te punir. É quem vai destruir a tua vida. E isso veio trazendo, veio vindo ao longo de todas as gerações. Como eu disse, é um ou outro que quebra o protocolo e procura estudar, procura saber. E aí, essa massificação veio e dura até os dias de hoje. Das igrejas falar, mas o diabo vai destruir a tua vida, mas o diabo vai te pôr na miséria, mas o diabo vai acabar com o teu casamento. Ai, mas o fulano traiu, não foi culpa dele, não foi porque ele não tem caráter, foi a pombogira. A pombogira encostou e fez ele fazer isso. Enquanto que a pombogira é o poder feminino, é o amor próprio, é o empoderamento do ser humano. Não tem nada a ver com isso, ai, mas traiu, porque você não tem caráter. É isso. Único e exclusivamente, você não tem caráter. É uma terceirização da sua responsabilidade. Com certeza, com certeza. Eu não consigo te controlar, logo eu vou aplicar o medo, porque com o medo vai fazer com que você me obedeça. Você entende? Entendi. E eu queria que você falasse, uma vez eu ouvi falar, o Chico Xavier perguntou sobre os Exus, né? E aí um dia o Chico contou que viu um Exu em um cemitério e perguntou para ele, por que você bebe? E o Exu explicou para ele, eu bebo porque eu trabalho em zonas muito sombrias e densas e o odor é tão forte que eu preciso do álcool para poder fazer esse trabalho. Foi o que o Chico falou. Eu queria que você explicasse por exemplo, o Exu que trabalha no cemitério, qual que é o significado dessas linhas, né, de Exu? Sim, vamos lá. Exu, por exemplo, Exu Marabô, Exu Tiriri, Exu Sete Catacumbas, Exu das Sete Encruzilhadas, são falanges ou linhas de trabalho, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é a forma com que essa entidade espiritual se identifica no campo da ação vibratória, sabe? Da vibração, do magnetismo mesmo. Não necessariamente o Exu vai estar morando lá no cemitério, o Exu vai estar morando lá na encruzilhada. Não, são simbolismos espirituais para definir cada egrégora, cada falange de trabalho, aonde o campo de atuação vai ter mais força, por exemplo.
Por exemplo, o meu Exu, os trabalhos que eu entrego para ele, eu sei que ele vai ter mais, que teria mais força se eu entregasse, por exemplo, numa encruzilhada de campo. Mas o meu Exu mora lá? Não significa que ele mora lá. Mas a vibração dele se manifesta mais forte lá. Então são para identificar linhas e falanges de trabalho. É isso, entendeu? Não significa que Chico Xavier não viu, né? Não significa isso. Significa dizer que é única e exclusivamente para poder distinguir linhas e falanges de trabalho dessas entidades espirituais. Tá? E tem algo que o pessoal fala, que sempre que a gente entra no cemitério, a gente tem que pedir licença para estar entrando ali, por conta que sempre tem um guardião, é isso? Sim. Como eu disse, não significa que mora ali, mas sempre vai ter. A energia, ela tá ali, ela se manifesta ali, se encontra ali. Então, nada mais importante, tá, do que o respeito. Então, tanto que meu pai, inclusive quando meu pai já era evangélico, já tinha entrado na igreja, não era mais candomblessista, ele falava pra mim, minha filha, quando você entrar na mata, você peça licença, porque ali tem dono. E eu tomava um susto, eu falava, ué, mas é evangélica acredita nisso? Eu falava, eu sei, pai, pode deixar. Não sei, eu não entro na casa do próximo sem pedir licença, sem tocar a campainha ou sem ser convidado. Se eu não sou convidado, o mínimo que eu faço é pedir licença. Então, tome bênção, peça licença. Nada vai te prejudicar. A única coisa que pode fazer é te ensinar e te abençoar, entendeu? Peça licença. Ai, mas eu não tô vendo nada. Peça licença. Porque ali tem uma energia, tem uma carga energética, então peça licença aí. E muitas vezes a gente vê oferendas nas ruas, né? Das encruzilhadas. Sim. Tem gente que fala, tá vendo? É trabalho pro mal. Sempre As né? pessoas sempre associam isso. São os alecrins dourados, que fez trabalho pra mim. Eu não acordei pra trabalhar, foi porque fizeram demanda pra mim. Meu relacionamento acabou, fizeram trabalho pra mim. Não, as nossas oferendas são elementos de ligação com a nossa espiritualidade apenas. Então, são elementos que a gente utiliza para se aproximar, na maioria das vezes é agradecimento. Porque a gente tem que agradecer sim toda a proteção que nós temos. Toda a prosperidade. Quando eu falo prosperidade, Maria, eu não estou falando de bens materiais, tá? Eu estou falando como um todo. Eu ter uma família, eu sou próspera. Eu ter amigos confiáveis, eu sou uma mulher próspera. Eu ter uma carreira hoje em dia, eu ter a minha profissão, significa que eu sou uma mulher próspera. E principalmente, Mari, eu ter saúde, eu sou próspera. Então, prosperidade é sobre todos os âmbitos da nossa vida. E o padê, a oferenda que seja, é exatamente para são elementos essenciais dentro da nossa ritualística para nos aproximar da nossa ancestralidade, das nossas entidades, dos nossos orixás. É exclusivamente para isso. Não é para ficar, eu vou acabar com a vida do meu vizinho, que não, sabe? Às vezes aparece uma oferenda na esquina da sua casa, e aí você fala, alguém fez pra mim. A pessoa nem te conhece. Olha, eu vou te contar até uma coisa aqui. Quando eu era criança, como eu disse, a minha mãe era bem preconceituosa, né? A minha mãe, ela tinha medo de escovar o meu cabelo. Ela falava, não joga seu cabelo, a pessoa vai pegar, vai fazer macumba. Você acredita? Nesse nível. E eu cresci achando... Ela acreditava, né? Que funcionava. É isso que eu não entendo. Mas eu acreditei piamente quando eu era criança de que isso poderia acontecer. Aí hoje em dia eu fico pensando, né? Hoje em dia eu sou macumbeira, eu falo, gente, como é que eu vou lá na casa do desconhecido, rasgar a sacola de lixo dele, pra pegar o cabelo dele, pra fazer uma... Por quê? Esse povo não conhece o valor dos itens religiosos, porque não faz sentido. Se for para eu acender uma vela, Mari, que seja para levantar a minha vida e a vida dos meus filhos, para destruir, não. A não ser que seja para defender o filho meu, porque aí eu sou virada no diabo que eu carrego. Mas aí são elementos, né, que você falou da vela, né? Uhum. E tem outros elementos que a Umbanda usa, né? Por exemplo, água. A água, a pinga. A pinga é por ser volátil, né? Então ela dissipa essa energia densa. O fumo é o quê? Existem entidades que você vai tomar um passe, a entidade vai falar pra você, toma um banho de fumo de bolo. Você sabe por quê? Erva. Única e exclusivamente erva é expandir a natureza da erva. Porque erva, para nós que somos umbandista, é
o elemento é o fundamento principal da religião, porque nós não trabalhamos com sacrifício, sabe? Com sacrifício animal, nós não trabalhamos. Na Umbanda que eu pratico, tá? Existem outras vertentes, outras tradições em cada um, qual não cabe a mim julgar, não estou aqui para julgar. Estou falando na Umbanda que eu pratico. Então, qual é o egé que nós utilizamos? O egé é o sangue. Seria o egé vegetal, que vem da folha, que vem da erva. E o fumo, nada mais é do que a erva. É uma erva. Então, quando você acende esse fumo, é o elemento fogo, transmutando as ervas, sabe? Limpando o ambiente, defumando as cargas e as energias densas. Serve para limpeza. A água é fonte de vida. A água, ela é renovação. A água, ela é purificação. A água, ela é limpeza. A água, ela é importante para a gente porque ela tá presente desde o início, ela faz parte da criação. Então, a água é um elemento também importantíssimo para nós que somos do axé. Entendeu? E aí também há esse preconceito, né, das pessoas dizerem, como que pode beber e fumar no trabalho e ser algo de Deus? Novamente, a gente volta para quê? Preconceito. Por quê? Porque eu sou cristã, Deus me livre. Beber e fumar é horrível, é errado, mas é a minha fé, não é a fé que o outro pratica. Mas eu não procuro estudar o porquê que se bebe. Eu não procuro estudar o porquê que se fuma. Como eu disse, não se fuma porque quer. Eu, por exemplo, eu não bebo nada. Eu não tomo uma gota. Eu, Gabriele, não tomo nada de bebida. Eu não fumo nada. Eu tenho pavor à bebida. Para ter noção, eu tenho horror a qualquer tipo de bebida. Agora as minhas entidades bebem. Porque elas precisam trabalhar, elas precisam dissipar a energia, os miás nas larvas astrais. Entendeu? E encaminhar o que tem que ser encaminhado para o seu lugar de merecimento. Mas eu vou julgar porque eu não conheço. O fumo, a gente utiliza de 2 elementos importantíssimos para a Umbanda. A erva e o fogo, o elemento fogo. O elemento fogo, ele é o transformador, ele é o que transforma. Entendeu? Então, eu sou cristã. Mas se eu sou cristã, não é pecado beber e fumar. Por que eu vou num lugar lá, vai estar bebendo e vai estar fumando? Já começa aqui na concepção, na tradição da Umbanda, não existe pecado. Pecado é concepção cristã. Assim como demônio, não existe. Na nossa lei, tá? Na lei da Umbanda, você plantou, você vai colher. Não é você fez, você está em pecado. Não existe essa. Você plantou bem, você vai colher o bem, vai voltar para você. Agora, se você plantou mal, arque com as consequências dos seus atos. É você. Não existe entidade que te fez fazer nada. Você não teve caráter, você não teve bom coração, você não foi justo, você foi incoerente. Foi você. Não é responsabilidade sua, como ser humano. E engraçado que na Umbanda, né? Há muito de Jesus na Umbanda. Dessa autotransformação, desse você fazer o bem ao próximo. Com outros nomes, né? Novamente, como eu disse, Deus se manifesta em todas as religiões, de maneiras diferentes, porque a maneira que você vai entender, às vezes a maneira que o teu próximo vai entender não é da mesma forma, e tá tudo bem. Eu, por exemplo, eu não forço ninguém a ser ou a conhecer da minha religião. Quer aprender? Com o maior gosto eu te ensino. Agora você quer pra julgar ou quer continuar na ignorância? Siga o que faz sentido pra você. O que cabe a mim, às vezes não cabe ao meu próximo. Tá tudo certo, Mari. Você entende? Oxalá. Oxalá é Jesus na Umbanda? Tem esse sincretismo? Olha, Oxalá, pra gente, ele é o criador de todas as coisas. Eu não posso falar pra você que Oxalá seria Deus, né? Tá. Novamente, eu disse pra você no início, Deus é Deus. Certo. Mas Oxalá, sim, ele criou todas as coisas. Tudo existe por conta de Oxalá. Oxalá, na minha religião, vai ser Oxalá. Na religião evangélica, vai ser Deus. E assim, sucessivamente, para provar de que o meu ponto, de que Deus se manifesta de diversas formas, de diversos nomes. Mas Deus é Deus, entendeu? E ele é o criador de todas as coisas. Forças da natureza, né? A natureza foi criada por Deus.
né, foi criada por Oxalá, vamos dizer assim, para que acho que o leigo consiga entender de uma forma mais simples, né, que é o rito aqui. Então, foi criada por Oxalá. A natureza, o ser humano, tudo vem de Oxalá, tá? Pra gente, é diferente do candomblé, tá? Eu tenho dois pensamentos, mas aqui eu estou falando da Umbanda. Pra gente, nós umbandistas, orixá, são forças da natureza, são as forças que a natureza representa, cada um no seu campo de atuação. Nós temos o Oxum, que o campo energético dela é cachoeira, Mãe Iemanjá, campo energético no mar, meu pai Xangô, que o campo energético são nas pedreiras, entendeu? As estradas que pertencem ao nosso pai Ogum, a terra que pertence ao nosso pai Obaluayê, você entende? O barro que pertence à nossa mãe Nanã. Então, são forças da natureza. E tudo isso só é possível por conta da criação de Oxalá, que é dono e detentor de todas as coisas. Ele é o rei dos orixás. Então, a Umbanda crê que o universo, tudo foi criado por Oxalá, sim. Bem interessante. E aí, voltando, né, a falar sobre a sua mediunidade, sobre a sua casa, para quem quiser conhecer sua casa, se você quiser divulgar os trabalhos. Sim. Na minha casa, a gente corre gira quinzenalmente, tá? Primeiro domingo do mês e o terceiro domingo do mês. Então é um domingo sim, um domingo não. Que é aberto ao público, né? O Templo de Umbanda Morada Ancestral é aberto ao público uma semana sim, uma semana não. Tá? Nós temos os trabalhos internos da casa, nós temos nossa gira de desenvolvimento, mas isso daí é porque eu sempre falo isso para os meus filhos. Meus filhos vão estar assistindo, pode corroborar o que eu estou falando. Eu falo para eles, a minha responsabilidade é com vocês. Eu não estou aqui para fazer bonito, porque senão se torna teatro. Eu estou aqui para caminhar com vocês. Então, a mesma fé e devoção que eu tenho se a gira é aberta, vai ser a mesma fé e devoção, ou até mesmo mais, de quando a gira é fechada, quando os trabalhos são fechados. Porque se um filho de santo meu cair, espiritualmente falando, eu sei que eu vou me sentir culpada. Eu sei que eu vou me sentir mal. Não existe perfeição em nenhuma religião, tá, Mari? Toda religião existe coisas boas e coisas ruins. Seres humanos bons e seres humanos ruins. A minha religião não é diferente, tá? Ela faz sentido para mim, ela faz sentido para os meus. Não significa que vai fazer sentido para o próximo. Mas quem quiser ir conhecer, né, como a gente disse no início, para tentar entender e ver com os próprios olhos, fica à vontade. Fica lá no Recreio São Jorge, em Guarulhos. Tem o Instagram, né, do terreiro, que é o Templo de Umbanda Morada Ancestral. Fica à vontade. Vai ser muito bem-vindo, mas é só no primeiro e no terceiro domingo do mês, porque o restante... E eu sou uma mãe de santa assim, Mari. Eu tenho muitos filhos que não conseguem ir à noite, sabia? Não conseguem participar da gira domingo à noite, porque eles trabalham. E eu jamais vou falar pro meu filho, falta, porque não é isso que a espiritualidade quer da gente. Eu falo, vá filho, vai, você tem a minha bênção, tá abençoado, vai ganhar seu sustento. Vá vencer na vida. Aí meus filhos que trabalham por escala, eles me mandam a escala. Eu junto essa escala, vejo o dia que tá a grande maioria gira de desenvolvimento. Ainda que meio de semana, ontem mesmo teve gira de desenvolvimento. Porque esses meus filhos que não conseguem estar no domingo, não vão estar prejudicados, sabe? No desenvolvimento mediúnico, na conexão com suas próprias entidades, com a sua espiritualidade. Então, eu sempre que eu posso e eu consigo, eu estou ali correndo com os meus filhos. E qual que é a importância dessa gira, desse desenvolvimento? É para cuidar mesmo e para que os médios fiquem mais sintonizados com as suas vidas, é isso? Isso. Assim, nós temos assim, 2 tipos de trabalho lá. Uma é a camarinha, que a gente chama de camarinha, né, na Umbanda, porque na Umbanda não existe feitura, né, não existe esse processo iniciático, igual existe em outras religiões de matriz africana. Então, nós temos a camarinha. Por exemplo, faz uma camarinha para Oxalá, agrada Oxalá, serve uma canjica para Oxalá, deita aos pés de Oxalá, agradece, porque a pessoa grata, ela move o universo a seu favor. A pessoa, o que sai da nossa boca
ela é chave. Ela é semente. Então, se a gente planta palavras de bênção, essa semente vai germinar. E ela vai te trazer de volta a colheita de bênçãos. Entendeu? Então, deita-se para Oxalá, agradece ao Oxalá. No outro dia, eu arrio vocês, levanto vocês, cuido espiritualmente de vocês, eu dou banho de erva de vocês. Isso é uma obrigação, é uma das obrigações da casa, tá? E a outra é o desenvolvimento mediúnico, que aí sim é trabalhar a mediunidade. Porque assim, eu entendo que a mediunidade ela é uma faculdade natural do ser humano, né? Ela é uma faculdade natural. Algumas pessoas manifestam de maneiras mais fortes, mais, vamos dizer assim, mais ardente essa mediunidade. E essa mediunidade ela precisa ser trabalhada, entendeu? Inclusive para que a pessoa se encontre como ser humano, como indivíduo. Porque às vezes a pessoa ela não sabe, ela está em uma religião, por exemplo, porque a família dela é dessa religião. Os amigos dela é dessa religião, mas ela acha e ela sabe que no fundo falta algo. Por quê? Porque ela tem, por exemplo, um dos exemplos, tá? Ela tem uma mediunidade não trabalhada. Ela tem uma mediunidade não explorada, não conhecida, não desenvolvida, entendeu? E o desenvolvimento mediúnico é exatamente para que ela se aproxime da espiritualidade que ela já carrega, é dela, veio com ela, entendeu? E às vezes durante as giras, dia de trabalho, que tem que tapar, você tem que dar atendimento, prestar atendimento, faz descarrego, é uma correria, o médico que está em desenvolvimento, ele fica em desvantagem. Porque o dirigente, eu, por exemplo, eu não consigo, entendeu? Eu tenho que ela era EQED do Candomblé, só que agora ela é minha Cambô. Eu tenho a pessoa que me auxilia. Ela é os meus olhos, enquanto eu não estou em terra. Mas quem tem a responsabilidade de cuidar dos meus filhos sou eu. Não é ela, sou eu. Então, para que esse desenvolvimento mediúnico desse filho não fique atrasado, a grande maioria das casas que eu conheço não faz. Mas para mim, Mãe Gabi de Xangô, o desenvolvimento mediúnico fechado somente para os filhos é de extrema importância. Porque afinal, foi por orixá daquele filho que eu prometi cuidar e zelar. Não foi para quem veio de fora. Eu não estou para fazer bonito para quem veio de fora. Eu estou com certeza para abrir as portas da minha casa, para acolher quem quer conhecer. Mas o meu compromisso, primeiramente, é com o meu orixá. Tá? A minha espiritualidade, depois com os meus filhos. Porque foi deles que eu prometi zelar. Então, se eles não participam desse processo de desenvolvimento mediúnico, quando for em dia de gira aberto, esse desenvolvimento, esse processo fica prejudicado. Entendeu? E aí o filho vai ficar se sentindo como? Eu tô afastada da minha espiritualidade, eu não tô bem, eu não tô legal, entendeu? Nem tudo também é culpa do zelador ou da zeladora. Existem filhos e filhos, né? Existem filhos indisciplinados, existem filhos que não cumprem preceitos, né? Existem filhos que desrespeitam seus zeladores. Eu posso falar por mim, Mari. Eu sou abençoada com os filhos que eu tenho. Eu tenho filhos de santo que eu posso fechar com eles a qualquer momento. Meus filhos, eu não tenho filhos carnais, somente os filhos espirituais. E os meus filhos, eu confio nos meus filhos a ponto de eu estar passando por qualquer coisa, pegar o telefone e falar: a mãe precisa de ajuda. Não faço isso porque eu sou um pouco orgulhosa, mas se eu precisasse, eu sei que eu poderia contar com os meus filhos. A grande maioria deles. E os que não estão ali totalmente alinhados, eu também sou justa e observo demais. Eu vejo que eles se esforçam para chegar a tal, sabe? Porque não tem como fazer parte da minha casa e ficar de briguinha, de fofoquinha. Eu não gosto disso. Eu não faço distinção de filhos, não faço. Eu procuro e me esforço ao máximo para que todos os filhos sejam tratados da mesma maneira, da mesma forma. Afinal, nós somos uma corrente mediúnica. E a corrente todos têm que estar bem, para que os trabalhos corram bem, entendeu? E de onde vem essa questão, assim, mãe e pai, né, dentro de uma casa de um banho, assim? Ser a mãe,
Essa simbolização de você ser mãe, de você, eu acho que é muito de acolher aqueles filhos que estão ali. Olha, para ser, vamos dizer assim, um dirigente, né? Eu quase não uso a palavra mãe de santo, é que a gente acabou trazendo isso com o tempo, né? Com o tempo a gente, porque os nossos mais velhos falavam mãe de santo, pai de santo, então, pelo comodismo e por ser acostumado, às vezes nós acabamos falando mãe de santo, pai de santo, mas eu não sou mãe de santo, porque santo não tem pai, não tem mãe, sabe? Eu sou zeladora, eu zelo pelo santo, é diferente. Então eu sou mãe dos meus filhos, sim, com certeza, mas do santo não. Eu zelo pelo santo, eu tô para servir, sabe? A espiritualidade não pode me servir. Quem serve a espiritualidade sou eu. Então eu sou uma zeladora daquele santo. Eu sou uma dirigente espiritual. Então eu, como dirigente espiritual, sim, eu preciso ter o acolhimento, eu preciso ter um raciocínio às vezes um pouco mais rápido, preciso ter postura, porque às vezes os filhos às vezes podem confundir. Um pai, ou uma mãe, ou um zelador que às vezes é muito permissivo e confundir com a fraqueza. Quando é para chamar atenção, eu não tenho essa. De vai ficar chateado. Eu sinto muito, eu estou aqui também para corrigir, como eu disse para você. Antes de servir aos filhos, eu sirvo a minha espiritualidade. E foi com ela que eu me comprometi inicialmente. Então vai ficar chateado, eu sinto muito, filho, mas eu também estou aqui para te ensinar. Eu não estou aqui só para passar a mão na sua cabeça. Vou brigar por você até o fim. Enquanto fizer parte do templo de Umbanda, morada ancestral, enquanto estiver sobre os meus cuidados, eu vou brigar por você até o fim. Vou acolher quando for necessário, com certeza. Mas se precisar chamar a atenção ou ter uma postura um pouco mais firme, tenho que ter. Até porque eu sou filha de Xangô, eu não posso me acovardar. Eu devo isso ao meu orixá, eu devo isso à minha espiritualidade. Mas eu também sou de Oxum. Então, quando precisa, eu também sei trazer para o lado materno, para o lado acolhedor. Sou um pouco sem paciência para mimimi. Gente, meus filhos sabem disso. Ai, drama diário, eu não tenho paciência. Ai, filho, filha, todo mundo tem problema diário. Bora, vida que segue. O que você está fazendo para mudar isso? Ou só quer ficar reclamando da vida? Sabe, as coisas não acontecem assim. Você não é alecrim dourado, você não é exclusividade da espiritualidade. Bora crescer. Então, às vezes, a gente tem que dar esses sacode, entendeu? Na minha concepção, tá? No meu entendimento, a base de um dirigente espiritual bom e de uma casa séria é o equilíbrio. É o equilíbrio. Não ser carrancudo o tempo todo, cara fechado o tempo todo, e nem ser muito permissivo. Porque nós, quer queira ou não, somos humanos. Então, quanto mais permissivo você for, o dia que o seu zelador precisar te chamar a atenção, você vai levar aquilo pro coração. Pronto, já quero sair da casa. Os meus filhos que estão comigo, eles estão comigo até agora. Eu tive uma filha que saiu, nunca mais retornou, e tá tudo bem, axé. Hoje em dia ela tem uma filhinha, né, um bebê pequeno, tem o interesse de retornar, mas o restante dos meus filhos nunca saíram. Estão comigo há 5 anos e permanecem. Porque, como eu disse, eu não sou uma mãe de santo, uma zeladora, uma dirigente espiritual que foco na assistência. Eu sempre falo, a assistência eu deixo para as minhas entidades trabalhar. Entendeu? Por quê? Porque não é responsabilidade das minhas entidades, por exemplo, doutrinar o meu filho, ensinar o meu filho. Jamais o meu Exu vai vir em terra. Primeiro que eu não faria isso. Para poder ficar expondo o filho de santo. Não. Para poder ficar com isso daí, quem assumiu essa responsabilidade espiritual não foi o Exu. Não foi o meu caboclo, não foi a minha preta velha, não foi ninguém. Foi mãe Gabi de Xangô. Então a responsabilidade de direcionar, de ensinar e acolher é minha. Eu não posso transferir as minhas responsabilidades. Então por isso que eu falo que a minha obrigação principal são os filhos. Enquanto que a assistência são as entidades. Aí eu deixo minhas entidades trabalhar, as entidades do pai pequeno, da madrinha do terreiro trabalharem, dar passe, dar atendimento, aí sim, aí esse momento é voltado ao público. Do contrário,
minha preocupação inicial são os meus filhos. São o caminhar dos meus filhos. Como você vê, como a Umbanda, né, te ajudou na sua autotransformação mesmo, assim, espiritual, como pessoa mesmo, nessa sua trajetória como mãe, porque assim, é muita dedicação, né? É muito amor, Muito. Né? Muito amor, porque teve uma pessoa que veio aqui, né, o Cláudio, a gente bateu um papo, e o Cláudio veio de uma base espírita kardecista. E aí ele falou que na Umbanda ele encontrou muito acolhimento, um acolhimento que talvez ele não encontrou em outros locais religiosos, mas na Umbanda ele citou Preto Velho, ele citou uma preta velha que acolheu ele com tanto amor ali, aquela entidade, e que aquilo, ele chorou muito, né, no colo da preta velha, e ele falou que ali foi uma ajuda para a autotransformação dele. Para você, como que a Umbanda te ajudou? Porque assim, eu vejo a Umbanda como uma religião de muito amor ao próximo, de muita paz, de querer muito bem, de acolhimento, De direcionamento. Isso. Como que foi a sua trajetória nesse sentido? Na minha questão não foi diferente, Mari. Por quê? Porque eu me senti acolhida. O que faltava em outras religiões, como eu disse, eu era de uma religião ao qual eu sobrevivia ali pelo medo, né? Eu estava ali pelo medo. Eu tinha medo de ir pro inferno. Eu tinha medo de não ter a salvação. Então, o medo foi tomando conta de uma forma que não existia mais a Gabriele. Existia aquilo ao qual aquela religião que eu pertencia queria de mim. Não era eu. Entendeu? Então, a Umbanda, ela me ganhou exatamente por isso, pelo acolhimento. Quando eu cheguei, era o próprio diabo, quando eu cheguei dentro de um templo religioso e eu vi entidades que até então, na minha antiga religião, era o diabo, pregando amor ao próximo, falando para perdoar familiares, sabe? Falando para tentar entender o outro lado. Eu falei, mas que diabo é esse? Tá muito diferente esse diabo, não é o diabo que eu imaginava. Então eu comecei a pensar, será que realmente é isso? E foi aonde eu encontrei colo, entendeu? Porque nós seres humanos, nós acostumamos a estar sempre na correria, ou sempre na defensiva. E a gente não sabe ser ouvido. A gente não sabe ser ouvido, a gente não sabe ser acolhido. E quando vem de uma religião que até então era para te condenar ao inferno, esse acolhimento muda tudo dentro de você. Muda o seu coração, muda o seu pensamento, muda a sua forma de agir, entendeu? E eu falo pra você que a Umbanda, ela me transformou. Eu era outra pessoa, entendeu? Ela me transformou. Não tem que fazer sentido pro meu colega, não tem que fazer sentido pro meu familiar, tem que fazer sentido pra mim, e fez muito sentido, sabe? Fez porque me transformou, me acolheu, me direcionou nos momentos mais difíceis da minha vida. Não significa que porque eu sou umbandista, eu não passo por dificuldades, eu passo. Só que o meu sagrado, o meu axé me sustenta para que eu passe com mais firmeza, para que seja mais tranquilo. Porque é assim, Mari, o preconceito é tão forte, que, por exemplo, você pode ser uma boa profissional, você pode ser uma boa mãe, uma excelente filha, você pode ser uma excelente pessoa, uma pessoa que preza pela caridade, pelo amor ao próximo. Então você é uma ótima profissional, até descobrirem a sua religião. Você é uma ótima amiga, até descobrirem que você é de religião de matriz africana. A partir desse momento, você não é a Mari boa filha, você não é a Mari boa esposa, você não é a Mari boa profissional, boa familiar, boa colega de trabalho. Você serve ao diabo por conta da sua religião, por conta daquilo que te faz sentido. Você é condenada por conta daquilo que fez sentido na sua vida. Tudo bem não fazer sentido na vida dos demais, mas o mínimo que se espera de um ser humano é o respeito ao próximo.
Entendeu? Então, tudo bem, olha, eu não sou da sua religião, mas eu respeito. Você não deixou de ser uma boa mãe por conta disso. Você não deixou de ser uma boa amiga, uma boa profissional. Você continua sendo a mesma Mari de sempre. Você entende? É sobre o respeito ao próximo. É sobre o amor ao próximo. Entendeu? É sobre o acolhimento. Que nós não aprendemos a ter acolhimento. E pra mim, a Umbanda mudou a minha vida a partir do momento que ela me escolheu, me acolheu e me direcionou. E me direciona todos os dias até hoje. Porque eu mais até mesmo que os meus filhos, eu tenho que estar sempre firme, sempre forte, porque eu não lido só com a minha vida, com a minha espiritualidade. Existem outros seres humaninhos dependendo da minha espiritualidade. Então eu não posso cair, eu não posso me permitir cair. E quem me sustenta? O axé. Os meus ancestrais me sustentam. Os meus orixás me sustentam. Entendeu? A Umbanda transformou a minha vida. Entendeu? Hoje eu tenho mais amor dentro do meu coração do que quando eu era evangélica. Porque o que eu aprendi sendo evangélica é o preconceito, o medo e, a maior parte das vezes, o julgamento. Existiram coisas boas, maravilhosas dentro da igreja? Com certeza, novamente. Existem coisas boas e ruins em todas as religiões, sabe? Então eu peguei aquilo que eu aprendi quando eu era da outra religião e só aprimorei para a religião ao qual eu me encontrei. Eu me encontrei, Mari. E assim, a gente ter a liberdade de exercer e de expressar a nossa fé como a gente a entende. Com certeza. Né? Então, assim, eu não concordo, mas eu respeito. Mas eu respeito. Não faz sentido pra mim. Às vezes a pessoa nunca vai chegar a pisar num terreiro. Mas ela respeita. Ó, eu tenho, como eu disse, por parte de pai, a minha família inteira é evangélica, né? Eu tenho tios que são pastores. Eu tenho 2 irmãos por parte de pai que também são de igreja evangélica. Então prega, canta, né? Perfeito, tranquilo. Sabe onde meus irmãos passaram o Natal de 2024? Dentro do meu terreiro. Eles moram em Mogi das Cruzes. Eles vieram para Guarulhos. E eles passaram dentro do meu terreiro. Porque o amor que eles têm por mim é maior do que o preconceito que eles têm. Entendeu? E eu falo para eles, olha, ora mesmo por mim, eu tô precisando de oração. Você ora por mim, eu rezo por você e tá tudo certo. Eu jamais vou falar pro meu irmão, não, mas você não vai vir no meu terreiro? Como assim você não vai vir? Então você não me ama. Não, não é a verdade deles. Se um dia eles virarem pra mim e falar, ai, mano, eu queria conhecer. Sabe? Só pra ver. Só pra ver se realmente é tudo isso. Axé, seja bem-vindo. Sabe? Mas eu não vou impor a minha crença, a minha fé, o que faz sentido pra mim. É o que me torna única, exclusiva. É meu, é o meu sagrado. E às vezes pra eles não são. Mas se precisar ir para a igreja, igual meu irmão vai casar agora em novembro. Ele vai casar na igreja evangélica. Quem vai fazer o casamento é o pastor, com certeza eu estarei lá do lado dele, porque é sobre o amor, Mari. Não é sobre o preconceito. Eu não tenho preconceito, entendeu? É sobre o amor. Não sei se eu casasse, por exemplo, dentro de um terreiro, eles viriam. Nessa questão já não sei. Tá. Mas se não vier também, axé, eu sigo dando o que eu tenho dentro de mim. O que eu tenho dentro de mim é amor ao próximo, é o meu melhor, é o que eu posso dar. Eu sempre falo isso para os meus filhos. Tomem bênção sempre, porque bênção é a coisa mais pura que nós temos dentro da gente e nós podemos dar ao nosso próximo. Então abençoe sempre o teu próximo, abençoa a vida do teu próximo, o caminho dele, entendeu? Então meus filhos, eles tomam bênção sim uns dos outros, sabe? Porque é a troca da energia, da boa fé, sabe? Do amor entre eles. Eu sou uma mãe de santo sistemática. Eu sou uma zeladora sistemática. Não existe essa de picuinha, não gosto. Se eu ver com o cara torcido, eu já chamo e já quero saber qual é o motivo. Não quero saber de irmão brigado. Vocês são irmãos, sabe? Irmãos, vocês têm que se cuidar. E se eu não tiver aqui, é igual mãe mesmo, mãe fala, né? E se um dia eu faltar? Eu faço o mesmo drama, gente. E se eu não tiver aqui, igual quando eu vou tomar obrigação no candomblé que eu tenho que me ausentar? Quem toca é o pai pequeno da casa. Mas eles têm que se respeitar. Não é porque eu estou presente fisicamente que eles vão se respeitar na minha frente e pelas minhas costas vão se matar. Não, eu quero que eles criem um vínculo mesmo de saber que um pode contar com o outro. Ah, mas é clichê falar que é família. Tá, mas dentro do morada ancestral eu quero que os meus filhos se sintam família, sabe? Porque eu me senti acolhida, eu quero que eles se sintam acolhidos. E é isso que eu tenho pra passar, é o amor ao próximo.
Porque é o que eu ensino aos meus filhos. Então, o próximo que entrar, eles só vão saber ensinar sobre isso. Porque foi o que eu ensinei para eles. E assim sucessivamente. Então, a gente muda, gira essa chavinha de só propagar o ódio, sabe? Propagar a desinformação, o medo. A gente muda. E para mim se transforma com amor, se transforma com um estudo. Eu queria que você explicasse sobre essas denominações. Então, por exemplo, você é a mãe da Bíblia, deixa como que se descobre que você é santo de cabeça? Essa é a maneira certa de falar? No meu caso, eu sou iniciada no candomblé pela minha Ialorixá, Mãe Carme da Oxum no Pará, que agora ela é a minha ancestral, ela desencarnou, né? Foi ao encontro de Mãe Oxum agora dia 12 de junho. A mulher é tão especial que ela não poderia ir embora senão num dia do amor. Ah, Maria, você vai me pegar num ponto complicado, hein? Porque ó, ela vai fazer meu gabinete, eu vou chorar. Mãe Carme da Oxum, minha mãe, minha Ialorixá, minha matriarca, a fundadora do Ileolau Miachel Poaracá. Ela, com todo o amor que ela tinha, que ela tem, porque eu tenho certeza que ela ainda olha por mim, ela olha por todos nós, ela viu no jogo de búzios, né? Eu já sabia desde muito pequena, porque quando eu era muito pequena, quando meu pai era do candomblé, ele me entregou para Xangô, né? Mas para você fazer todo o processo iniciático, você precisa jogar. Quem determina isso? Os Odus. É o jogo de búzios. E aí vai confirmar realmente o seu orixá. E aí, a partir desse momento, quando você inicia a sua trajetória, né? Dentro do candomblé, você inicia para aquele santo. Você se inicia para o orixá. Eu sou iniciada para Xangô. Eu sou do orixá Xangô. Entendeu? Então, por isso, Mãe Gabi de Xangô. Porque é o orixá ao qual eu sirvo. Sabe, é o orixá que pertence à minha casa, que pertence ao meu ori, é o que dá as minhas determinações. Entendeu? Hoje eu não tenho mais a minha Mãe Carmen fisicamente, mas espiritualmente ela segue. Deixou um legado lindo, maravilhoso, preparou muito bem os filhos dela para assumirem o posto, que é o pai Carlito de Oxumaré, é o pai Claudinho de Oxum. Então, eles seguem levando adiante tudo que ela ensinou. Agora, em julho, nós iríamos completar 50 anos de casa com uma matriarca viva. 50 anos em julho. Exatamente. Ela fundou o Ileolá. E ia ter o jubileu de ouro. Com os 50 anos dela viva. E aí, a espiritualidade quis essa pessoa tão especial. E agora, em junho, vai fazer ainda 2 meses. Muito, muito, muito recente. Eu sinto a falta dela todos os dias. Eu sinto ela falar comigo, ela conversar comigo. Eu sinto falta da bênção dela. Por isso que eu falo com os meus filhos, bênção é importante. Tudo que eu mais queria hoje é acordar com o áudio da minha mãe falando: Gabi, minha filha, que Mãe Oxum te abençoe hoje e sempre. É a coisa mais linda, é o que nós temos de mais precioso dentro do nosso coração, na nossa alma. A nossa alma carrega axé. E você transferir a bênção que você tem para o outro é o ato mais precioso que o ser humano pode ter dizendo para o outro. Entendeu? E isso eu aprendi com ela. Ela mudou minha vida, Mari. Ela mudou a minha vida e eu agora estou aprendendo a caminhar sem a presença física dela. Estou caminhando. Eu não quero mais falar da minha mãe. É um luto muito recente. Muito recente, mulher. Muito. Eu tô tentando. É difícil, né? Eu queria que você falasse sobre as características dos filhos de Xangô. Você é uma filha de Xangô. Sou uma filha de Xangô. Quais são as características? Eu já tô vendo aqui, mais ou menos. Bom, o Joe sabe, nós temos um senso de justiça muito forte, muito forte. Somos líderes natos. Filho de Xangô, ele não sabe ficar na encolha. O filho de Xangô, ele tem que dar a opinião dele. Filho de Xangô é teimoso. Nossa, eu sou teimosa demais, gente. É muito difícil. Se eu não chegar à minha própria conclusão, você pode fazer o que for. Eu não vou mudar.
não vou mudar o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto por conta disso. Então, por isso que eu sou uma pessoa que eu gosto de escutar, né? Exatamente para que eu mude esse pensamento. Nós temos um compromisso com a verdade, tá? Filho de Xangô, ele pode até mentir, mas ele é descoberto, né, Joe? Não tem como. Filho de Xangô, ele tem que honrar o rei que ele carrega. Porque Xangô, ele é o rei de Oió. Ele é o orixá coroado, ele é rei de Oió. Então, nós temos que cultuar, engrandecer e preservar a honra desse grandioso orixá. E ele é o orixá que julga, ele é o orixá que traz a justiça. Exatamente por ele ser justo, ele julga ambos os lados. Entendeu? Ele vai ver os dois lados. Eu, como uma boa filha de Xangô, jamais ousaria pedir justiça para meu pai Xangô, mesmo sabendo que eu me esforço diariamente para ser alguém melhor. Eu não peço justiça para Xangô, eu peço sempre, meu pai, Malene, tenha misericórdia, me dê equilíbrio. Eu só peço equilíbrio para Xangô. Porque em algum momento, Maria, eu errei. Sabe, não é porque eu sou zeladora, não é porque eu tento mudar todos os dias que eu sou perfeita, eu não sou. Em algum momento eu errei, em algum momento eu fui a pessoa tóxica, em algum momento eu machuquei alguém ou traí a confiança de alguém, né? Então, nesse momento, se eu peço justiça para Xangô, é quando o machado dele vai cortar para os dois lados. Vai cortar para a pessoa e vai cortar para mim. Então, eu peço equilíbrio, eu peço força, sabe? Sabedoria para lidar nessas adversidades do dia a dia, da minha caminhada espiritual. Para Xangô não se pede justiça, para Xangô se pede sempre equilíbrio e maneira, entendeu? Porque não somos perfeitos. É isso. E ele é o orixá da justiça. Independente se eu sou filha dele ou não, ele vai julgar contra mim também se eu estiver errado. Inclusive por eu ser filha dele. Aí ele usa de exemplo, né, Joe? Bom, a gente está chegando ao fim aqui. Foi muito bom esse papo. Axé. Energia positiva. Axé. Queria que você falasse do significado das suas guias, que a Claro. gente está vendo aqui no vídeo. Claro. Conta pra gente. Eu tenho outras, tá, gente? Tem um monte. Eu tenho uma outra, mas não gosto de andar com o pescoço todo enfeitado, não. Esse daqui é da Dona Maria do Acarajé, a baiana que eu trabalho, tá? Esse daqui foi o Brajá, que foi consagrado quando eu tomei o posto de sacerdócio, né? Eu tomei o posto de sacerdócio na FUSESP, na Federação de Umbanda e Candomblé, né? Do estado de São Paulo, com o Pai Salum. Esse daqui é o Brajá do meu santo, de Babami Xangô Godô. É o meu orixá, o orixá da minha cabeça. Então esse daqui tem que estar comigo sempre. Xangô é o orixá da vida, Mari. Tudo que representa a morte, Xangô passa longe. Ele é o orixá da celebração, da festa, da comunhão. Xangô come muito, viu? Isso não é... E eu, como uma boa filha de Xangô e taurina, como que é uma beleza. Todo mundo me compra por comida. Mas Xangô, ele é o orixá da vida, ele representa a vida, a festa, o banquete, sabe? Tudo que é de festivo representa a força do meu orixá. E é isso que representa os meus fios de conta aqui. É uma proteção. Isso é uma proteção, exatamente. Proteção minha, né? Pra te proteger. Com certeza. Pra ter a força da minha espiritualidade e a força do meu orixá sempre comigo. Tá bom? Muito obrigada. Axé, Eu Mari. queria que você deixasse uma mensagem pra gente encerrar. Deixo, claro. Primeiramente falando para pessoas que, por exemplo, querem conhecer a um terreiro, mas que elas têm medo. Para essas pessoas, eu diria, venham, vá a um terreiro da confiança, veja com os seus próprios olhos, ouça com os seus próprios ouvidos, e assim, não deixar que as pessoas manipulem. Então, assim, escute o seu coração. Às vezes seu coração está falando que não é tudo isso, porque de fato não é. Entendeu? Então, antes de julgar, veja, estude, procure saber, entendeu? E se permita. Então, para essas pessoas, eu gostaria de falar, frequente, vá, mas vá com o coração aberto. Aberto que não vai ser a sua mesma crença. Então, quando você se dedica para o sagrado se dedica à sua vida da mesma forma, na mesma proporção.
E que na vida nós só colheremos aquilo que nós plantarmos. E o que você está colhendo? O que você está plantando hoje? É o amor? É isso que eu tenho para falar para as pessoas. Vá, frequente, conheça. Conheça outras religiões também, não precisa ser necessariamente a Umbanda. Conheça o catolicismo, conheça, se é de outra religião, conheça a igreja, sabe? Conheça outras culturas, outras tradições. Não se deixe levar pelo que o amigo falou, pelo que o familiar falou, pelo que o terceiro falou. O terceiro não representa aquilo que você pensa. O terceiro não representa aquilo que você é. Você é um ser humano e você é um indivíduo. E com essa sua própria individualidade, você tem que encontrar o seu próprio caminhar. O que faz sentido, o seu sagrado, o que faz sentido na sua vida. Cada um tem a sua trajetória. Então, às vezes, a gente passa pela vida sem cumprir com o nosso propósito, por conta do medo. O medo nos alcança de uma forma que a gente não consegue nos encontrar. Então, para essas pessoas, eu gostaria de falar, permita-se viver o extraordinário, porque a vida, que a espiritualidade, que Deus, os orixás nos deu é uma só. E ela é para ser vivida. E sem medo. É isso que eu tenho para dizer. Muito bom. Muito importante tudo isso que você falou. Pra gente refletir. E pra gente cuidar, né, da nossa espiritualidade. Sim. Eu acho que é muito importante, né? A espiritualidade não está atrelada à religião, tá, Mari? A espiritualidade é individual de cada um. Por isso que eu disse, busque aquilo que faz sentido para você. Sabe, você é um indivíduo, eu sou um, o Joe é outro, cada um é um. Então busca aquilo que faz sentido para sua alma. O que faz sentido para sua alma? Só que eu penso assim, sabe, ao meu entender, no meu entendimento, que independentemente daquilo que faz sentido para você, da religião, caráter é independente de religião. O ser humano deve possuir caráter, verdade, afeto, sabe? Eu acho que é independente de religião. Então, assim, amor ao teu próximo, faltar com a verdade, isso daí é caráter, não tem a ver com religião, tá bom? É isso aí. Gente, muito obrigada. Obrigada, Jonathan. Muito obrigada por você ter aceito. Me chama mais vezes, que eu vou fofocar. Pode chamar. Compartilhar seus conhecimentos conosco, né? Sua vida, né? Muito obrigada. Obrigada, pessoal, que esteve até aqui. Vou deixar todos os contatos, seus contatos. Deixa mesmo. Na legenda do vídeo. Perfeito. Gente, até o próximo Pode na Fé. Tchau, Até. tchau.